Muito bem, pessoal. No último vídeo eu mostrei para vocês um script escrito em Python que nos permitia fazer uma análise de inquéritos policiais em lote. Então você colocava, né, uma série de inquéritos policiais em PDF numa determinada pasta e o programa, que fazia uma consulta à API de alguma LLM, havia a opção de fazer de várias com várias LLMs, né? Ele fornecia para a gente um relatório de cada um desses casos para facilitar o nosso trabalho como promotor de justiça. É óbvio que aquele código poderia ser adaptado para analisar contratos, para analisar outros tipos de documentos. No nosso caso, em razão da nossa atuação profissional, o projeto foi feito para que ele analisasse inquéritos policiais em lote. Qual é o problema daquele script? Qual o problema daquele programa, né? É que ele exigia ou ele exige que nós já tenhamos um background, né, um prévio conhecimento de Python, de como gerenciar ambientes virtuais, de como instalar as dependências, e isso não é trivial para a maioria dos promotores de justiça, para a maioria dos profissionais do direito. Então, eu havia me comprometido a fazer um outro vídeo explicando o funcionamento e eu, além de tentar cumprir esse objetivo agora com esse vídeo, eu vou mostrar uma forma bem mais fácil de usar aquele programa, de usar aquela solução, de forma que você não precise instalar nada, de forma que você precise apenas fazer pequenas adaptações no código para ajudar você no seu dia a dia, para que você possa entender como explorar essa ferramenta, fazer ajustes se for o caso e, enfim, usar da maneira mais fácil possível, tá certo? O nosso ponto de partida então vai ser o meu GitHub. O que é o GitHub? GitHub é um repositório de código e vocês vão procurar pelo repositório analisador de lote IP Colab. Ele pode estar aqui, como ele pode estar na aba de projetos, tá? E aí vocês vão abrir o analisador, o Colab do analisador de lotes de IP. Eu deixei nesse código algumas instruções. É bem fácil usar usando essas instruções que estão aqui, mas nós vamos fazer o passo a passo. Então, esse vídeo também, além de tentar explicar sobre o funcionamento desse código, vai também servir de tutorial para que você possa já usar essa ferramenta, tá certo? Então vamos lá. Uma vez que nós encontramos o código, uma vez que nós encontramos aí o repositório, nós vamos usar aqui o OpenInColab. Então é a partir daqui que nós vamos trabalhar. O Google já nos disponibiliza aqui uma cópia, né, do nosso código e aqui nós vamos trabalhar, fazer as adaptações e tudo isso vai ficar salvo no nosso Google Drive, tá certo? É preciso que vocês estejam logados numa conta qualquer do Google. Eu estou abrindo aqui uma outra conta para que a gente possa reproduzir aquilo a experiência que vocês terão ao proceder dessa forma e nós vamos fazer o nosso passo a passo, tá? Muito bem. O que é preciso, né, para que a gente possa usar essa ferramenta e possamos analisar os nossos PDFs? Nós precisamos ter uma API de algum provedor da nossa, uma chave, né, uma chave de API de algum provedor de nossa preferência, tá certo? Pode ser o Google, pode ser da OpenAI, pode ser da DeepSeek, né? Há vários modelos que poderiam ser utilizados para essa experiência, para esse projeto. Como nós estamos trabalhando, eu particularmente trabalhei com um inquérito policial, eu fiquei mais confortável de usar o provedor da OpenAI. Eu fiquei mais confortável de usar o GPT-4o Mini, porque depois de ler os termos de uso do serviço,
eu percebi que é aquele que promete preservar mais os dados que estão sendo utilizados nos prompts e devolvidos para os usuários. Então, a OpenAI promete que não utiliza esses dados para treinamento de modelos e que os descarta, né? Então, eu fiquei mais confortável no meu caso, né? Que foi para um teste com uso de inquéritos policiais. Eu fiquei mais confortável ao ler os termos de serviço da OpenAI, porque eu estou consumindo esse serviço através de API, tá? Mas eu já deixo a advertência ou a observação de que, por exemplo, se você optar pelo Gemini, o modelo 1.5 Flash, você tem uma janela de contexto maior, você tem, ou melhor, você pode trabalhar com mais tokens de entrada, com maior quantidade de dados de entrada, e você ainda paga menos por isso. É um modelo muito bom também para interpretação e resumo de textos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos já criar nossa chave, né? Se você optar também pela OpenAI, você vai ter acesso a essa área de criação de chaves a partir de platform.openai.com. É preciso que você tenha uma conta. Se você não tiver, você precisa criar essa conta, tá certo? E uma vez que você já tenha essa conta, você consegue criar uma nova chave secreta. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, tutorial YouTube. Opa, tutorial YouTube. Vamos criar aqui um projeto qualquer. Criamos aqui a nossa chave secreta, copiamos e nós vamos usar essa chave para o nosso projetinho, tá bom? Muito bem, voltamos ali lá no nosso código. Criamos a chave, vamos conectar agora esse Colab ao nosso Google Drive, né? Para que a gente faça isso, a gente vai precisar salvar esse notebook, né, esse Colab, no nosso próprio Google, no nosso próprio Drive. Uma vez que está salva lá a cópia do analisador, eu consigo já conectar ele ao nosso Google Drive, né? Então eu clico aqui, ele pede aqui para eu executar essa célula. Estou dando as permissões necessárias. Continuar. Continuar. E agora, o meu código, ele enxerga também o conteúdo do meu drive. Aqui, meu drive está aqui, com os diretórios, com a estrutura que eu possuo, né? E uma vez que nós já temos isso, nós vamos criar uma pasta. Vamos chamar aqui de tutorial também, né? Pode ser o nome que vocês quiserem. E nessa pasta nós vamos colocar os nossos inquéritos, todos muito fresquinhos, acabaram de entrar no estágio hoje pela audiência de custódia. Vou carregar esses inquéritos que serão analisados em lote no meu Google Drive. Estão demorando um pouquinho, está carregando. Faltam 3 itens ainda. E já temos aí 5 inquéritos para testar o nosso código e ver se ele consegue analisar. Posso já deletar essa célula. Agora é hora da configuração, tá? É hora da configuração e nós precisamos apenas copiar o caminho da pasta de trabalho. Nós vamos ter uma pasta de trabalho que nós vamos configurar aqui nesta célula e nós vamos escolher o modelo e informar a nossa API,
tá? Tem duas formas da gente fazer isso. A forma que é a mais recomendada, né, eu acabei de criar a API, é adicionar um secret, ou seja, eu clico aqui na chavinha, dou um nome para essa variável, por exemplo, tutorial que salvo aquela chave que eu acabei de obter, tá certo? A partir de agora vocês já não a veem mais. E esse nome aqui dessa variável, ele vai, ele tem que corresponder obrigatoriamente a, a esse campo aqui, a esse argumento, né, da função aqui que é chamada, tá certo? De forma que a API possa ser, a chave da API possa ser lida pelo código. Você seleciona um modelo dentro daqueles critérios que eu já falei, com as considerações que nós já passamos, e está quase pronto para rodar, né? Falta eu apenas informar o caminho de onde estão meus PDFs. E nós lembramos, né, que está nessa pasta tutorial que eu acabei de criar. Eu vou copiar o caminho e colocar nesta variável, né, na variável da pasta de trabalho, sobre aquilo que eu sobre a qual eu vou trabalhar, tá certo? Posso fechar isso aqui. E agora, para que a gente tenha o nosso resultado, eu vou simplesmente rodar todo o código. Eu não preciso mais fazer nenhuma alteração. Então, toda alteração que eu fiz foi informar a minha chave, informar a chave selecionar, né, a LLM da minha preferência, selecionar a API que vai ser consultada, informar a chave dessa API e informar a pasta do meu Google Drive onde estão os inquéritos, o lote de inquéritos que eu quero analisar. Só isso. Agora eu faço a execução do código. Pode ser executar tudo ou célula por célula. Como essa é a primeira vez que esse código vai rodar nesse drive, ele vai demorar um pouco mais aqui na parte da instalação das bibliotecas necessárias para rodá-lo. Então, para não tomar o tempo de vocês, nós vamos acelerar esse processo, mas acompanhe aqui no reloginho. 14h25 e a gente vai verificar quando o código terá rodado completamente, tá certo? Quatorze h 27, o código rodou completamente, com todos os dados aqui dos diversos inquéritos policiais que foram analisados. E se vocês observarem essa última célula, vocês vão ver que o relatório em Markdown que ele salvou aqui, eu transformei num arquivo docx que foi gravado lá na nossa pasta de trabalho, aquela mesmo que a gente escolheu. Então, se eu atualizar isso aqui, olha, eu vejo aqui o meu relatório e ele tem as informações todas organizadas, né, sobre cada um dos inquéritos que foram analisados, tá certo? Esse é o resultado, né, desse código que foi facilmente reproduzido aí por vocês, tá certo? Agora vamos entender. Deixa eu só limpar essa saída para a gente ficar mais à vontade, né? Já que se trata de um processo real. Vamos entender como é que esse código funciona, e eu acho que para a maioria de vocês, vocês já estão satisfeitos com o vídeo até aqui, porque podem reproduzir isso e estudar no código, mas a ideia aqui é que nós entendamos, né, o que foi feito para que vocês possam também adaptar
adaptar essa ferramenta para suas necessidades, fazer adequações, melhorar a ferramenta, né? E se melhorarem, por gentileza, me deem um feedback, façam aqui nos comentários, coloquem nos comentários as sugestões, né, sobre isso. Então vamos dar uma entendida como é que esse código funciona, qual é a lógica, e assim eu acho que agrega bastante conhecimento para que vocês também construam as suas ferramentas de inteligência artificial. Tá? Eu estou usando aqui duas bibliotecas que são bastante importantes aqui nessa solução, que é o PyPDF2 e o LightLLM. Tá? O que faz o PyPDF2? O PyPDF2 ele vai me permitir extrair o texto do PDF que eu forneci. Então, como nós varremos aquela pasta do OneDrive, onde nós carregamos os nossos PDFs, com essa biblioteca, com o poder do PyPDF2, eu extraio o texto, né? Desprezo figuras, desprezo áudios, desprezo outro conteúdo qualquer que possa estar incorporado ao documento e fico com o texto, porque eu vou usar esse texto depois para a elaboração do prompt que será usado na consulta à API, tá certo? A outra biblioteca que é muito importante é o LightLLM, porque ele abstrai toda a complexidade, né, das consultas às APIs, né? E vocês sabem que consultar a API da OpenAI, você deve preparar o código de uma forma, para consultar do Google outra, para consultar da DeepSeek outra e assim por diante, né? Com o LightLLM, um único código, né, uma única forma de você elaborar a consulta já permite que você, alterando apenas alguns argumentos, selecione outro provedor de LLM sem que você tenha que fazer as modificações no código, né? Modificações mais sensíveis, faça uma alteração maior, tá certo? Ainda na área das configurações iniciais, né, a gente seleciona o modelo. Eu expliquei porque que eu escolhi o GPT-4o Mini. Usamos a nossa chave que acabamos de criar apenas para que a gente pudesse utilizar nesse tutorial. Ela já vai ser cancelada. A pasta de trabalho, lembrando que é a pasta de trabalho do Google Drive, tá? Se você não quiser conectar, você pode usar como pasta de trabalho apenas Content. E aí você vai poder carregar seus PDFs aqui, vai funcionar também, tá? Mas demora um pouquinho mais para carregar. Aqui, pessoal, essa aqui é a grande sacada, né? É aqui que você vai alterar esse prompt para poder modificar a saída, para poder ter um resultado diferente na sua saída e assim adaptar esse código às suas necessidades. Se você vai analisar um contrato, por exemplo, obviamente que você vai ter que fazer adequações nesse prompt para que ele a solução seja mais hábil a ler aquele contrato. Se é um texto, se é um paper, se é um outro tipo de documento, também a alteração desse prompt ele vai ser necessária. E aqui eu já vou pular para a chamada da API, só para que vocês entendam nessa parte qual é a ideia, né, o que eu estou fornecendo para a API para que ela possa me devolver esse relatório, para que ela possa me devolver esse resultado. Eu estou entregando para a API, olha aqui essa função que eu construí, né? Eu estou entregando para a API o quê? Um prompt gigante que diz o seguinte: olha, você é um analista jurídico especializado em direito penal e processo penal. Analise o inquérito policial com base somente no texto fornecido. Aí esse aqui são os prompts de sistema, são as instruções de sistema, né? E de usuário eu forneço tanto o texto extraído do inquérito policial
que está nessa variável texto. O que é essa variável texto? De onde vem essa variável texto? Né? Vem justamente da função que lê o PDF com o PyPDF, a biblioteca que eu já citei. Então, qual é a ideia? Uma vez que você lê o PDF, né, e você lê o PDF executando essa função, você tem na variável texto todo o texto extraído do inquérito policial. E aí você fornece não só esse texto para o seu prompt, né, não só esse texto integra o seu prompt, como você fornece também a API através da requisição, através da chamada da API, o prompt, que é essa variável aqui que nós criamos e que eu estimulo vocês a alterar para que vocês possam ter uma ideia, né, de como é possível brincar e colher um resultado diverso e sempre muito interessante, tá certo? Então essa é a ideia a respeito disso. Então, recapitulando, a gente criou, né, funções para listar os PDFs, ou seja, a gente usa uma biblioteca nativa do Python, né, AOS, para listar o conteúdo de diretório. Se o arquivo acaba com PDF, a gente vai colocando esse arquivo aqui numa lista, né, com todo o caminho para que ele possa ser lido. Uma vez que nós temos isso, a gente lê o PDF, já falei, com essa biblioteca PyPDF, que é bastante poderosa e nos traz o texto quase sempre limpo, né? Mas nós temos uma função para limpar o texto, usa o regex, usa expressões regulares para tentar limpar as assinaturas, para tentar remover sequências de barras e números que são resultado de peças que não puderam ser lidas, não estão com reconhecimento de caracteres, né? Então nós fazemos isso para economizar tokens de entrada, né? A função de analisar o conteúdo, que nada mais é do que utilizarmos, né, um método da LLM, da Light LLM, né, dessa biblioteca poderosa que abstrai a complexidade das chamadas a APIs de uma forma geral. E o que a gente entrega para a LLM, o que a gente entrega para a API, é essa fusão do texto do inquérito policial, no meu caso, com o prompt que nós produzimos e estamos incorporando aqui a chamada, tá certo? O resultado já vem num formato legível, né? A gente encontra a forma de achar essa resposta na documentação da Light LLM e nós transformamos esse resultado, nós transformamos essa resposta num relatório do tipo Markdown. O Markdown ele é um arquivo, um formato de texto, né, que permite alguma formatação, e a gente usa o poder do Markdown, né, o poder dessa formatação, para nós reaproveitamos essa formatação no momento de exibir o resultado final no arquivo docx ou PDF a partir de uma biblioteca, a SpiderDoc, né, da versão free dela, para que nós possamos fazer essa alteração, né? Então, uma vez que nós temos todas essas funções definidas, como é que funciona o programa? Ele gera a lista de PDFs, porque ele percorre a pasta e constrói essa lista. De PDF em PDF ele vai lendo o resultado, ele limpa o texto e nos traz o resultado a partir da chamada da API. Se a gente consegue esse resultado, ele grava uma variável do tipo conteúdo na formatação que a gente quer e gera o Markdown com esse conteúdo, né?
Se foi possível obter o resultado, ok, se não, ele nos dá uma mensagem de advertência. Quando ele percorreu todos os PDFs, ele salva o relatório. No nosso caso, nós escolhemos o formato DocX, porque se você esquecer esse relatório aqui na pasta, não tem problema nenhum. Ele, numa segunda leitura, ele vai passar tranquilo por isso, porque o programa está ajustado para que ele apenas leia os PDFs que estão numa pasta, tá certo? Essas são as dicas que eu queria dar, né? Eu de novo concito a todos vocês a fazer as adaptações necessárias, a testar isso, né? Coloca um pouquinho de crédito numa API de preferência, num provedor de LLM de preferência, para poder testar com seus próprios documentos. E eu acho que com isso, estudando esse código, há um grande aprendizado aí e vocês terão com certeza novos insights para criar novas ferramentas e poderem aplicá-las no seu fluxo de trabalho, tá certo? Espero que tenham gostado. Um abraço.